Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Carl Jung. Você já se perguntou por que é tão difícil dizer não? Mesmo quando tudo dentro de você grita por espaço, por silêncio, por um tempo para si, ainda assim você responde sim. Ainda assim, você se entrega, como se tivesse aprendido em algum lugar da sua história que sua presença só tem valor quando está disponível, que sua existência só é aceita quando serve, quando agrada, quando não incomoda. É sutil, quase invisível, mas profundamente exaustivo. A cada vez que você silencia seu próprio desejo para acolher o do outro, uma parte de você vai desaparecendo, vai se encolhendo, como se sua alma, aos poucos, deixasse de ocupar espaço no próprio corpo. Você sorri, mas está cansado. Você escuta, mas não é ouvido. Você ajuda, mas não é sustentado. O mundo te aplaude por ser tão bom. Mas essa bondade, muitas vezes, não passa de um disfarce que esconde medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser esquecido, medo de não ser suficiente se não estiver sempre ali, disponível. Carl Jung chamava isso de conflito entre a persona e o self. A persona é a máscara social que você constrói para ser aceito. É aquele você que responde rápido, que está sempre calmo, sempre gentil, mesmo quando tudo dentro pede distância. Mas essa máscara tem um preço, porque quanto mais você se afasta do seu centro, mais a vida perde cor, perde gosto, perde sentido. É como viver fora de si, como habitar uma casa onde você nunca se sente à vontade. E o mais cruel é que muitas vezes esse comportamento não nasce da maldade, mas da carência, da necessidade antiga de ser amado, do trauma silencioso de não ter sido visto como você era. Então você aprende a ser o que esperam. Aprende a antecipar desejos, a apagar suas vontades. Aprende a se moldar. E esse molde, esse papel de bom moço ou boa menina, vai se tornando sua prisão. É uma moral que parece nobre, mas esconde fuga. Fuga da rejeição. Fuga da solidão. Fuga de si mesmo. Porque ser autêntico pode ser arriscado, pode afastar, pode doer. Mas há uma dor ainda maior, a de viver sendo aceito por algo que você não é. E é aí que a alma adoece. Quando ser aceito custa sua verdade. Quando estar presente para os outros exige sua ausência de si. Essa introdução é um convite, um espelho, um lembrete de que você não precisa mais se esconder atrás da sua bondade. Que há um você, esquecido, silenciado, mas ainda vivo, esperando que você volte para casa. Nem sempre é fácil perceber quando você deixou de existir dentro da própria vida. Porque a dor, quando é antiga, se camufla, se transforma em costume. Você começa apenas querendo ser visto e acaba esquecendo como se ver. Começa sendo gentil e termina sendo transparente, quase inexistente. A necessidade de validação é sutil. Parece amor, parece cuidado, mas muitas vezes é só medo. Medo de não ser amado se não for útil. Medo de ser deixado se ousar não agradar. Muitas das pessoas que hoje vivem exaustas de tanto dar, sem retorno, sem cuidado, sem reciprocidade, não sabem que essa exaustão tem raízes na infância. Uma infância onde o afeto talvez só vinha quando se fazia tudo certo. Onde ser amado exigia silêncio, desempenho, obediência. A criança aprende que seu valor está em não incomodar, em ajudar, em estar disponível. E cresce acreditando que isso é virtude, que isso é ser bom. Mas ser bom, nesses termos, custa caro. Custa saúde, custa presença, custa verdade. A gentileza que nasce do medo não é virtude, é armadura. Uma armadura que protege da rejeição, mas também sufoca a alma. E essa armadura pesa, porque não importa o quanto você dê, não importa o quanto se anule, nunca parece suficiente. As relações se tornam assimétricas. Você oferece tudo e recebe quase nada, e ainda se culpa por isso. Como se fosse errado esperar algo em troca. Como se fosse egoísmo desejar cuidado também. O
O problema não está em ser generoso. O problema está em se esquecer, em se dissolver, em viver com a sensação de que, para merecer afeto, você precisa primeiro se anular. Essa é a raiz do cansaço crônico que você sente. Não é o mundo que está exigente demais. É o seu próprio sistema emocional que aprendeu a dizer sim, mesmo quando o corpo implora por um não. Porque, no fundo, você ainda teme que, ao recusar, será abandonado. Mas essa lógica precisa ser vista com clareza, porque enquanto o medo guiar suas ações, o amor será sempre condicionado, e você continuará vivendo relações onde só é aceito quando se sacrifica, onde só é respeitado quando se cala, onde só é querido quando se esquece. Esse é o conflito entre o desejo legítimo de ser amado e o preço cruel de não poder ser quem você é. Às vezes, a submissão não parece submissão. Parece empatia, parece presença, parece cuidado. Mas, por trás da sua disponibilidade constante, há um circuito invisível e poderoso, regido por recompensas sutis. Um elogio aqui, um alívio de conflito ali, a sensação fugaz de ser útil. E o cérebro registra isso como vitória. A dopamina entra em cena, e aquilo que deveria ser escolha vira hábito, vira dependência emocional, vira um ciclo. Nos tornamos viciados em pequenos picos de aceitação. É quase imperceptível, mas profundamente viciante. O sim que você dá mesmo cansado, a mensagem respondida mesmo no limite, o favor aceito mesmo com raiva contida, cada um desses gestos reforça, quimicamente, a ilusão de pertencimento. O cérebro aprende, quando você se anula, é aceito. Quando você se entrega, é validado. Mas a que custo? Essa é a armadilha. A dopamina não reconhece profundidade emocional. Ela apenas sinaliza prazer imediato. Então você passa a repetir comportamentos que, em última análise, te afastam de si mesmo. Pequenos atos de autoesquecimento se acumulam. Você se acostuma com a dor abafada. Aprende a ignorar os sinais do corpo, do coração, da alma. É como se o sistema límbico gritasse, mas você só soubesse sorrir em resposta. Essa dessensibilização é traiçoeira, porque aos poucos o desconforto se torna familiar. Você já não sabe mais o que é um limite saudável. Já não se escuta. A dopamina continua sendo liberada cada vez que você serve, cada vez que evita um conflito, cada vez que abdica de si, e o vazio vai crescendo por dentro, silencioso, mas constante. É importante entender. O problema não é a dopamina, é o que ela está reforçando. Quando o seu sistema de recompensa se alinha ao autoabandono, você começa a viver para ser necessário e não para ser inteiro. Começa a se mover apenas em resposta às necessidades dos outros e esquece de ouvir o chamado da sua própria vida. E esse chamado, mesmo abafado, ainda pulsa. Ele ainda espera, porque a alma, mesmo esquecida, nunca desiste de ser lembrada. Você já sentiu que está interpretando um papel? Como se em certos momentos estivesse assistindo a própria vida de fora, dizendo o que esperam, fazendo o que é certo, sorrindo quando o coração está em silêncio. Essa sensação não é delírio, é o efeito da persona. Jung descreveu a persona como a máscara que usamos para viver em sociedade. Um personagem social, uma adaptação necessária, mas perigosa quando se torna identidade. No começo, a persona protege, facilita conexões, ajuda a navegar o mundo, mas, se você se esquece de que ela é só um papel, começa a acreditar que é aquilo. Começa a viver para manter coerência com essa imagem, do gentil, do equilibrado, do fácil de lidar. E aos poucos, vai sufocando tudo o que não cabe nesse molde. A raiva, a tristeza, o desejo, a sombra. Você se torna funcional, mas não inteiro. E o preço da funcionalidade é a distância de si mesmo. Você sente que precisa ser aceito, e para isso, sacrifica partes reais, autênticas, selvagens. E o mais cruel é que, quanto mais você se molda, mais desconectado se sente. Porque o afeto que recebe
não é por quem você é, mas pelo papel que desempenha. É aceitação condicional, amor com contrato, cuidado com cláusulas invisíveis. Se você continuar sendo o que eu gosto, eu fico, e você aceita. Por carência, por medo, por não saber que é possível ser amado sem se mutilar. A persona, quando não questionada, se torna prisão. Uma prisão confortável, mas claustrofóbica. Você sorri, mas está exausto. Você cuida, mas não é cuidado. E o paradoxo se instala. Quanto mais você oferece, menos parece receber. Porque o outro não vê você. Vê apenas o personagem que você treinou para agradar. É preciso coragem para tirar a máscara. Coragem para não ser entendido de imediato. Coragem para desapontar, para errar, para mostrar as falhas, os limites, a inteireza. Porque só assim o amor pode ser verdadeiro. Só assim a conexão pode ser real. A persona é útil, mas o self é sagrado. E viver longe de si é a raiz da dor que você não consegue nomear. Existe um tipo de silêncio que não é ausência, mas reconstrução. Um tipo de não que não é rejeição, mas renascimento. Quando você começa a colocar limites, algo dentro de você reaprende a ocupar espaço. Porque o limite não é muro, é contorno. É a forma mais clara de dizer: eu existo, eu sinto, eu importo. E esse reconhecimento não precisa vir do outro. Ele começa dentro. Jung via o processo de individuação como uma jornada de retorno ao centro, de integração entre o que você é e o que você parece ser. E para integrar, é preciso diferenciar. É preciso saber onde termina o outro e começa você. E nada revela essa fronteira com mais clareza do que a capacidade de dizer não sem culpa. Não por vingança, não por frieza, mas por coerência interna. Criar espaços de não resposta é um exercício poderoso. Significa não reagir automaticamente. Não se apressar em salvar, agradar, explicar. É aprender a tolerar o desconforto da espera, da dúvida do outro, da possibilidade de desagrado. Porque na pausa nasce a consciência. E é nela que você começa a perceber o que é escolha e o que é condicionamento. A técnica dos 3 filtros pode ajudar. Pergunte a si mesmo, antes de ceder: estou fazendo isso por medo, por amor ou por culpa? Se for por medo, respire. Se for por culpa, observe. Se for por amor, então talvez sim. Mas amor por quem? Pelo outro ou por si também? A resposta honesta pode mudar tudo. Cada não que você dá é uma arquitetura, uma construção do seu território emocional. Dizer não não é afastar, é selecionar. É permitir que apenas o que ressoa com sua verdade permaneça. Não como imposição, mas como clareza. Porque viver sem limites é como morar numa casa sem portas. Tudo entra, tudo te atravessa, tudo te invade. E você vai desaparecendo, sem perceber. Recuperar o centro é um ato de presença. É um gesto silencioso de soberania emocional. E embora no início assuste, logo você percebe. Quem se ofende com seu limite, talvez nunca esteve de verdade com você. Porque o amor verdadeiro não exige desaparecimento. Ele convida à inteireza. Dentro de você coexistem 2 forças ancestrais. Uma sabe calar para manter a paz. A outra sabe se retirar para manter a alma. Uma força submissa, que se oferece para ser aceita. E outra selvagem, que se isola para não ser domesticada. O cordeiro e o lobo. A doçura que aprendeu a sobreviver agradando. E a ferocidade que cansou de ser esquecida. O cordeiro é símbolo antigo. Representa inocência, sacrifício, obediência. É a parte de você que aprendeu que amar é se oferecer, que estar em paz é ceder, que manter os vínculos é mais importante do que manter a própria saúde emocional. E por muito tempo, talvez por toda a sua vida, esse cordeiro foi elogiado. Por sua calma, por sua paciência, por sua capacidade de suportar o que machuca sem reclamar. Mas o lobo nunca dorme. Ele observa. Ele sabe quando a alma começa a se apagar.
Ele sente quando o sim virou prisão, quando a gentileza virou resignação. O lobo é o arquétipo da autonomia, da presença seletiva. Ele não agride, mas também não se curva. Ele se afasta quando o território se torna hostil. E é justamente por isso que é temido. Porque o lobo não precisa ser amado para existir. Ele basta. Ele ocupa seu espaço com dignidade silenciosa. A grande jornada emocional não é escolher entre um e outro, é integrá-los. Saber quando o cordeiro é virtude e quando é fuga. Saber quando o lobo é sabedoria e quando é defesa. Porque há momentos em que doar é belo, e há outros em que calar é traição a si mesmo. E discernir isso é maturidade espiritual, é lucidez afetiva. Nem todo afastamento é abandono. Às vezes, é proteção. Nem todo não é dureza. Às vezes, é amor próprio. A integração desses dois aspectos é o que permite uma nova forma de presença, consciente, íntegra, sem servidão. Onde você não precisa mais sumir para ser aceito, nem se isolar para se preservar. Você se torna inteiro, presente, firme e, sobretudo, fiel à sua verdade. Você passou a vida tentando ser alguém agradável, acessível, presente. Como se o amor dependesse da sua capacidade de nunca dizer não. Como se a aceitação viesse sempre com o preço de se abandonar. Mas hoje talvez você esteja começando a perceber. Essa bondade constante que você oferece ao mundo tem cobrado um custo alto demais da sua alma. A verdade é que estar sempre disponível não é sinônimo de amor. É muitas vezes um reflexo de medo. Medo de ser rejeitado. Medo de perder vínculos. Medo de olhar para dentro e perceber o quanto você mesmo se deixou de lado para manter os outros por perto. Mas o paradoxo é esse. Quanto mais você tenta segurar o outro, mais se escapa de si. Não. Você não é amado pelo que faz, nem pelo quanto aguenta, nem pela sua capacidade de estar sempre ali. O amor verdadeiro começa quando você se permite ser, com limites, com pausas, com escolhas conscientes. Quando você diz não, não está rompendo com o outro. Está pela primeira vez se escolhendo. E isso não é egoísmo, é reconstrução. Quem se afasta porque você finalmente se posicionou, talvez nunca esteve com você de verdade. Porque o amor que exige sua ausência não é amor, é contrato, é controle, é carência disfarçada de afeto. Os limites que você começa a traçar agora são pontes, não muros. Eles mostram onde termina o outro e onde começa você. E isso sim é o início de uma vida com sentido. Carl Jung nos lembrava: a individuação exige coragem para ser impopular por um tempo, mas é o único caminho para a verdade interior. Então respire. A solidão que talvez venha no início não é punição. É espaço. Espaço para você se ouvir, se reconstruir, se reencontrar. Porque só quem se reencontra pode, enfim, começar a viver de verdade.